Montes Claros é a quinta maior cidade de Minas Gerais e ainda assim há quem não a conheça. Sua economia se baseia na pecuária de corte de leite e na agricultura. O comércio também exerce forte influência na economia. Mas há tantas falsas informações divulgadas sobre Montes Claros, até mesmo pelos próprios montes clarenses, que resolvi dedicar um vídeo à história de Montes Claros. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em qual momento você estiver assistindo esse vídeo, saiba que você é muito bem-vindo ao canal Casos e Alguns Fatos. Em 1554, um grupo de 12 exploradores desbravaram a região norte mineira em busca de minerais preciosos como ouro e prata, mas não se estabeleceram aqui. Segundo a Wikipédia, até 1660 a região era habitada por indígenas anais e tapuias. Os anais eram uma comunidade indígena que ocupou a região de Montes Claros e os tapuias eram indígenas que não falavam tupi antigo. Quando os colonizadores chegaram no Brasil, eles viram que tinham índios que falavam tupi antigo. Construir cidades longe do litoral era algo complicado. Em 1674, Fernão Dias montou uma bandeira para explorar a região. Ele defendia a escravização de indígenas e até tentou expulsar os jesuítas do Brasil, pois eles catequizavam os índios e esses, após batizados, não poderiam ser escravizados. Mas a expulsão dos jesuítas do Brasil só ocorreu em 1759 em uma tentativa da coroa de centralizar o poder para que não houvesse interferência religiosa. As bandeiras eram expedições organizadas por líderes bandeirantes como Antônio Raposo Tavares e Fernão Dias Pais, que reuniram um grupo de homens, geralmente colonos, escravos e indígenas, para explorar regiões desconhecidas do interior do Brasil. Essas expedições eram financiadas por particulares, instituições religiosas e pelo próprio governo colonial. As bandeiras eram compostas por um grupo de pessoas que se aventuravam juntas em busca de seus objetivos, mas não eram equipes no sentido de representar diferenças de facções e times adversários. Eram mais como grupos de exploradores que se uniam para realizar uma missão específica. Os bandeirantes eram, na maioria, descendentes diretos ou de segundo grau de portugueses. Segundo o site acimoc.com.br, em 1768, quando a caravana que pertencia à bandeira de Fernão Dias, também conhecido como governador das Esmeraldas, se embrenhou pelo norte da capitania de São Paulo e Minas de Ouro. A caravana se deparou com comunidades indígenas e, ainda segundo o site, mataram os indígenas. Mas esses indígenas mortos no confronto com colonizadores não representavam o número total de aldeões indígenas do norte de Minas. Ainda existem algumas comunidades indígenas por aqui, como Chacriabás. A minha tataravó por parte de pai era uma dessas indígenas de alguma dessas comunidades que ficavam ali nas redondezas de onde hoje é a cidade de Coração de Jesus. Ela foi capturada e escravizada em uma dessas fazendas que havia lá pela região e só foi libertada quando se casou com o filho do dono da fazenda. Daí então ela recebeu o sobrenome Soares, que era um sobrenome português, já que o dono da fazenda era português. O site da Prefeitura de Montes Claros não diz com certeza se os colonizadores da Expedição Espinosa Navarro eram portugueses, espanhóis ou os dois. Mas levando em consideração que o site da Prefeitura de Coração de Jesus diz que seus colonizadores foram portugueses e também o fato de que eu estive no Museu de Montes Claros, no qual a guia informou que os colonizadores de Montes Claros eram portugueses, poderíamos então concluir que talvez os colonizadores que estiveram aqui em Montes Claros fossem realmente portugueses. No século XVI e XVII, colonos e colonizadores de várias capitanias iniciaram uma busca por minerais preciosos, iniciando em diferentes pontos do litoral brasileiro. Quando a expedição chegou às margens do rio Paraopeba, em 1674, Antônio Gonçalves Figueira e Matias Cardoso abandonaram seu chefe que voltou para São Paulo, chegando lá 2 anos depois. E aí eu pergunto, o que esse caboclo estava fazendo no mato por 2 anos? Será que ele chegou lá com uma criança no colo e uma mulher? Vai saber. E no norte de Minas construíram algumas fazendas que posteriormente se tornaram cidades. Em 12 de abril de 1707, Antônio Gonçalves Figueira obteve uma sesmaria na qual construiu a fazenda Montes Claros nas cabeceiras do Rio Verde Grande, na margem esquerda. Ele construiu mais 2 fazendas além desta. Gonçalves Figueira se tornou um grande criador de gado e construiu estradas para o Rio São Francisco e para Tranqueiras, na Bahia, para favorecer o seu comércio de gado.
Gonçalves Figueira retornou a São Paulo, sua terra de origem, e deixou a fazenda Montes Claros aos cuidados de seu irmão Manuel Afonso Siqueira, que já possuía fazendas vizinhas. Em 1768, os herdeiros de Antônio Gonçalves Figueira venderam a fazenda Montes Claros ao alferes José Lopes de Carvalho, que no ano seguinte doou parte das terras à Igreja Católica, que construiu uma capela que levava seu nome. A capela foi importante para o desenvolvimento do povoado Arraial das Formigas, que em 1817 já possuía 800 habitantes e cerca de 200 casas. José Lopes de Carvalho faleceu em 1781 e seu corpo foi enterrado na capela que situava no mesmo local onde foi construída a Igreja da Matriz, e até hoje seus restos mortais permanecem lá. Historiadores dizem que o corpo dele está enterrado lá perto do altar, mas não vai sair sapateando lá, caçando onde é o túmulo dele não, mas confesso que eu já quis fazer isso. A casa onde ele morava já não existe mais. Se você pesquisar no Google, mostrará uma clínica oftalmológica perto do Museu de Montes Claros. Em 1832, utilizando-se da Lei de 13 de outubro de 1831, 124 anos após a criação da Fazenda Montes Claros, o Arraial das Formigas foi emancipado e recebeu o nome de Montes Claros das Formigas. Mas os nomes que a cidade recebeu pela ordem são Arraial das Formigas, depois Arraial de Nossa Senhora da Conceição e São José de Formigas. Depois veio Vila Montes Claros de Formigas e, por fim, Montes Claros. O nome Montes Claros é porque quando os colonizadores chegaram aqui em Montes Claros, eles viram que os horizontes eram bem claros. O primeiro prefeito de Montes Claros foi Dr. Orlando Ferreira Pinto, que tomou posse em 7 de janeiro de 1931. Após a Capela José Lopes de Carvalho, a primeira igreja de Montes Claros é a Igreja Nossa Senhora da Conceição, ou Igreja da Matriz, como é comumente chamada. Ela começou a ser construída em 1859, embora a paróquia tenha sido fundada em 1832. A Igreja dos Morrinhos, ou Senhor do Bonfim, foi inaugurada em 14 de setembro de 1886. Ela foi tombada como Patrimônio Histórico de Montes Claros. Já a Catedral Nossa Senhora Aparecida, ou Catedral de Montes Claros, começou a ser construída em 1926 e foi inaugurada em 1950. Quanto à igreja protestante, em todo o material que encontrei, a informação é que a primeira igreja protestante foi a Igreja Batista em 17 de fevereiro de 1918. Segundo dados publicados no Wikipedia, em 1871 foi criado o Hospital de Caridade, depois chamado de Santa Casa de Caridade. Em 2 de fevereiro de 1880 foi instalada a Escola Normal de Montes Claros. Em 3 de julho de 1832, a Vila Montes Claros das Formigas, com população estimada em 2.000 habitantes, se tornou cidade e seu nome mudou para Montes Claros. Com o passar dos anos, foram fundados distritos que compõem a cidade de Montes Claros, como o Brejo das Almas. Mas Montes Claros nunca foi uma exceção na triste história da escravidão. Segundo o site hojeendia.com.br, entre os anos de 1833 e 1835 havia 439 escravos afrodescendentes na cidade, o que aumentou para cerca de 1.280 no ano de 1876. Mas não há consenso entre os historiadores que levantaram esses dados, pois há quem diga que a população de escravos em Montes Claros em 1876 ultrapassava 4.000. Após a abolição, surgiram os quilombos que influenciaram na caracterização étnico-cultural. Com isso, foi inclusa as manifestações culturais da cidade, o folclore, que é dividido em catopês, marujadas e caboclinhos. Os catopês representam os negros trazidos da África, as marujadas representam os grandes feitos náuticos cristãos, e os caboclinhos representam os indígenas brasileiros. Os grupos que participam dessa manifestação folclórica são devotos do Divino Espírito Santo, de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito. Essas festas folclóricas ocorrem em agosto e atraem turistas à cidade. Na década de 1970, Montes Claros se tornou um polo industrial graças às concessões de incentivos fiscais e financeiros do poder público através da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste para indústrias como Coca-Cola. Com isso, iniciou a migração para Montes Claros. Com o aumento da população veio também um alto índice de pobreza.
Na década de 1970, esse índice estava em 74%, segundo dados do IBGE, e hoje, em 2023, a taxa de pobreza de Montes Claros está em 31,37%. Algumas dessas indústrias fecharam após o fim do incentivo fiscal, mas outras surgiram. A mineradora que fabricava cimento para concreto foi vendida para uma empresa francesa chamada Lafarge, e a Biobras, indústria farmacêutica que produzia insulina, foi vendida a uma empresa dinamarquesa e recebeu o nome de Novo Nordisk. Em 1975 foi inaugurada a Coteminas, indústria de tecidos do finado ex-vice-presidente da República José Alencar. Em Montes Claros também existe a fábrica do que é considerado por muitos o melhor café de Minas Gerais, o Café Letícia, que em 2009 foi comprado pelo grupo Três Corações. A propósito, a fábrica Três Corações também foi inaugurada aqui. Mas há várias outras grandes empresas em Montes Claros. A cidade se tornou um polo universitário. Segundo dados apurados em 2021, até esse ano o número de faculdades totalizava 21 instituições, incluindo uma estadual e uma federal. Não foi possível verificar a quantidade de faculdades em 2023 porque não se apurou esses dados neste ano. Mas por ter uma gama de opções de ensino superior, estudantes de cidades vizinhas migram para Montes Claros ou, dependendo da distância, estudam aqui e retornam aos seus municípios ao término das aulas. Como no caso das instituições de ensino à distância que têm aula presencial apenas uma vez por semana. A religião predominante é o cristianismo e, segundo os últimos dados apurados pelo IBGE 2010, 68,8% representava a comunidade católica, enquanto os evangélicos representavam 21,56%. O IBGE não atualizou ou não divulgou dados mais recentes. Segundo os dados do IBGE 2022, a população de Montes Claros está estimada em 414.240 habitantes. É claro que essa quantidade não se manteve, ainda existe aquela população que mora em áreas de difícil acesso aos servidores do censo. Além disso, há aquelas pessoas que migram para grandes cidades ou outros países. O PIB de Montes Claros é de R$ 9.686.454,28. E o PIB per capita é de R$ 23.426,26, segundo dados do IBGE de 2020. A cidade se estende por 3.568.941 km². Montes Claros está nos livros de história do Brasil. Não de forma positiva, pois foi nesta cidade que ocorreu um atentado contra o ex-vice-presidente Fernando de Melo Viana. Isso ocorreu em 6 de fevereiro de 1930. O ataque foi realizado por um grupo aliancista que defendia a Aliança Liberal, que era contrária à eleição de Júlio Prestes, indicado pelo então presidente Washington Luiz, o que rompia a política café com leite, na qual havia um revezamento entre os presidentes mineiros e paulistas. O ataque ocorreu quando a passeata prestista passou em frente à casa dos aliancistas. Fernando de Melo Viana acabou sofrendo apenas ferimento no pescoço e foi pisoteado na confusão. O aeroporto de Montes Claros, que foi recentemente criticado por uma cantora, foi fundado em 18 de dezembro de 1939 e entre 1980 e 2022 ele foi administrado pela Infraero. Atualmente é administrado por um grupo espanhol, a ENA International. A pista de pouso e decolagem tem 2.100 metros de comprimento e 45 de largura. É maior do que a pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, cuja dimensão da pista é de 1.940 metros por 45. Antes da privatização, o aeroporto de Montes Claros passou por uma reforma que durou 19 meses e agora tem capacidade para atender a 1.500.000 passageiros por ano. Montes Claros é a segunda cidade do Brasil com maior número de bares por habitantes. São 160 bares a cada 100.000 habitantes. Já dizia a música: já que em Minas não tem mar, eu vou pro bar. Já que em Minas não tem mar, eu vou pro bar. Já que em Minas não tem mar, eu vou tomar todas no bar. Os bares aos finais de semana já se tornaram uma cultura para os montes clarenses. Montes Claros possui opções de lazer e parques ecológicos como o Parque Municipal e o Parque Estadual da Lapa Grande, além de parques aquáticos. Também há áreas públicas para a prática de esportes. Para aqueles que preferem a prática em ambientes mais seguros e sob conforto do ar-condicionado, existem mais de 160 academias espalhadas pela cidade.
A cidade possui 2 shopping centers com várias das maiores lojas do Brasil e do mundo, um localizado numa região mais centralizada e outro em um bairro nobre. E também possui 2 shoppings populares, que foi para onde moveram os microempreendedores de rua, também conhecidos como camelôs. Nem todas as ruas de Montes Claros são asfaltadas, mas isso não é nenhum problema, porque casas em ruas sem asfalto são mais baratas do que casas em ruas asfaltadas. Mas ainda assim, o imóvel em Montes Claros não é muito caro. Além disso, há também casas que integram ao programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. E também há várias empresas que financiam a compra de uma casa própria. Ao pesquisar pelo custo médio de um imóvel em Montes Claros, encontrei vários sites de imobiliárias com valores diferentes, pois os valores variam de acordo com o que cada imobiliária fornece. Uma imobiliária pode vender casas em bairros longe do centro e outra pode trabalhar somente com casas em condomínios que são mais caras, mas é possível comprar uma casa boa por R$250 mil. Segundo dados da Prefeitura de Montes Claros, uma das áreas que mais contrata na cidade é a construção civil, com mais de 26 mil trabalhadores empregados. Não há como dizer a quantidade exata, porque muitos trabalham na informalidade e também não houve a atualização dos dados que foram levantados em 2020. A cidade pode ser boa para se montar um negócio, contanto que seja feito um bom planejamento para que fracassos como o que ocorreu com o McDonald's no início dos anos 2000 não se repita. Talvez eu até faça um vídeo dedicado a isso. Essa foi a história de uma cidade que está em constante expansão, caminhando para se tornar talvez uma metrópole. Montes Claros é a maior e mais desenvolvida cidade do norte de Minas, com uma população amistosa e humilde, terra de oportunidade que acompanha seu crescimento. É uma cidade livre do estresse do trânsito, pois não há engarrafamentos. Ela tem seus problemas como qualquer outra cidade, mas é um lugar onde qualquer um pode se sentir seguro e todos são muito bem-vindos. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem. Se realmente gostaram, clique aqui no gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e toque no sininho para ativar as notificações e ser notificado todas as vezes que aqui tiver um vídeo novo. Um abraço e até a próxima!